Quem conta sou eu, mas podia ser qualquer um daqui de cima. É que a maioria não gosta nem de lembrar. E quando lembra, faz de tudo para não falar. Eu mesmo só tô contando isso porque nunca mais consegui esquecer. E tem coisa que, se a gente não coloca para fora, acaba ficando maior por dentro, distorcendo o resto da vida da gente. Durante muitos anos, o que mais movimentava a comunidade aqui no morro era a encenação da Paixão de Cristo. Era simples, mas bonita. Tinha figurino, trilha sonora, cenário feito com as próprias mãos. Tudo no improviso, mas feito com fé. E fé é o que sustenta esse lugar desde sempre. A primeira vez que participei, eu era adolescente. Fui só como figurante, ajudando nos bastidores. Depois, fui me envolvendo mais. Cheguei até a interpretar um dos apóstolos, uns anos depois. Era algo que unia a gente. Mesmo quem não era muito religioso, respeitava o evento. Criança, idoso, gente que trabalhava a semana inteira e ainda assim tirava tempo para ensaiar à noite. E no domingo, no dia da encenação, subia todo mundo para o alto do morro. Lá em cima tinha aquele palco improvisado com as madeiras antigas, o pano branco servindo de fundo e um silêncio respeitoso quando a cena da crucificação começava. O último ano foi 2017. A gente tinha um rapaz novo interpretando Jesus. Tinha uns 20 e poucos anos, acho. Era calmo, educado, bem falado. Não era do morro, mas tinha começado a vir quando a irmã dele se mudou para cá com os filhos. Ele acompanhava ela de vez em quando e acabou se envolvendo com a encenação. Todo mundo gostou dele logo de cara. Levava a sério, decorava fala rápido, era respeitoso. Ninguém falava mal. No sábado fizemos o último ensaio, já estava tudo pronto. Figurino pendurado, cordas testadas, cruz levantada e marcada no chão. A gente usava uma estrutura de madeira para simular a crucificação. Nunca foi algo pesado ou real demais. Era simbólico. A pessoa ficava amarrada por trás, sem peso no corpo. Era mais pela imagem do que pelo ato. Naquela noite, lembro que a gente terminou os ajustes já tarde. Eu fiquei até mais tarde com ele testando uns efeitos de luz. Ele estava animado. Disse que achava bonito o jeito como o morro se envolvia com aquilo, que sentia uma paz ali. Eu desejei boa noite e desci. Foi a última vez que vi ele com vida. No domingo de manhã, a gente devia começar a se reunir por volta das 8, mas o portão da entrada do espaço estava trancado por dentro. A princípio, acharam que alguém tinha dormido ali por engano ou que algum dos meninos tinha chegado mais cedo e fechado sem querer. Um dos organizadores pulou o muro e foi abrir pelo outro lado. Demorou mais do que o normal. Depois voltou branco, chamou a polícia. Chamou todo mundo, só não explicou nada. A gente só entendeu mesmo quando viu os carros subindo. E mais tarde, quando liberaram a entrada, e parte da comunidade foi testemunha do que tinha acontecido. O rapaz estava amarrado na cruz. Mas não do jeito que a gente fazia. Ele estava pendurado, os braços esticados e amarrados, o corpo solto, a cabeça caída. Não tinha sangue, não tinha marca de agressão visível. Mas o rosto dele, não sei explicar. Era como se ele tivesse sido deixado ali, para ser visto, para ser exposto. A mesma posição da cena final que faríamos horas depois, mas com ele morto. A perícia não achou sinal de luta, nem de entrada forçada. Disseram que ele poderia ter feito aquilo com as próprias mãos, que talvez tivesse surtado. Mas quem conheceu ele, quem conviveu de perto, sabia que não. Não fazia sentido. Não era coisa de cabeça perturbada. Era outra coisa. Depois disso, a encenação foi cancelada. Nunca mais tentaram fazer. E o espaço lá em cima foi fechado com tapume, corrente e aviso da prefeitura. Disseram que era por segurança, mas no fundo a gente sabia que era outra coisa. Era medo, medo disfarçado de prudência. Só que o mais estranho veio depois. Na Páscoa do ano seguinte, algumas pessoas disseram que viram luzes lá em cima, como se alguém tivesse acendido refletores, igual nos ensaios.
Uma senhora que mora na casa mais próxima do alto do morro disse que escutou barulho de pisada na madeira, mas quando olhou pela janela, não viu ninguém. Só o tapume fechado e a luz oscilando por dentro, como se tivesse gente andando com lanterna. Outros começaram a falar de vultos, sempre por volta das 3 da manhã, nas madrugadas da Semana Santa, como se estivessem encenando, mas sem som, sem fala, só os gestos, movimentos silenciosos, e às vezes um deles ficava parado, como se estivesse sendo crucificado. Isso virou um segredo coletivo. A gente não comenta, nem com gente de fora, muito menos em voz alta. Não se sobe mais lá, nem por curiosidade. As crianças são ensinadas a respeitar e a ficar longe. Quem se mudou depois talvez nem saiba direito o que aconteceu. Mas os antigos evitam falar. E quando falam, baixam o tom, como se isso chamasse a atenção de quem não devia. E tem uma coisa que me arrepia até hoje. Uma das mulheres mais velhas da igreja, uma senhora de oração, dessas que conhece o nome de todo mundo, disse certa vez, sem se dirigir a ninguém: foi um papel que ele aceitou interpretar com o coração. E acabou vivendo por inteiro. Depois disso, ela nunca mais subiu a rua que leva até o morro. Eu tentei seguir a vida normalmente depois daquilo, e consegui, até certo ponto. Mas toda vez que a Páscoa se aproximava, alguma coisa em mim começava a travar. Era como se o corpo lembrasse antes da mente, um tipo de silêncio por dentro. Os sons do morro seguiam os mesmos. As crianças brincando, o rádio ligado na vendinha da esquina, o canto da igreja nas noites de quarta. Mas quando abril chegava, alguma coisa mudava. Era sutil, mas dava para sentir. Em 2018, quase ninguém falou no assunto. Mas naquele ano, fui uma das pessoas que viu. E não vi por querer. Vi porque tive que passar de madrugada ali perto, voltando do trabalho. O ônibus me deixou mais embaixo do que o normal e eu precisei subir o último trecho a pé. Estava escuro, sem lua, sem vento. E no alto tinha luz. Era uma luz meio fraca, meio amarelada. Não era poste nem celular. Era como aquelas luzes antigas de palco mesmo, de ensaio. A primeira coisa que me veio na cabeça foi que alguém estava tentando invadir o espaço lacrado. Mas o que vi depois me fez parar de andar. Tinham sombras, 3, talvez 4, movendo devagar. Uma levantou os braços, como se estivesse segurando alguma coisa pesada. Outra se ajoelhou. Não dava para ouvir nada, nenhum som. Só as formas contra a luz se movendo lentamente, como se estivessem encenando. De novo, fiquei ali uns 2 minutos parado, e então vi uma delas parar. Ficou imóvel, braços abertos. O resto das sombras continuou em volta. Aquilo me congelou. Tive que descer correndo. Não contei para ninguém. Só agora, depois de tanto tempo. Mas eu sei que não fui o único. Aos poucos, algumas histórias começaram a circular. Sempre com cuidado. Sempre com gente que falava olhando para o chão. Um senhor que trabalha varrendo ali perto disse que ouve passos todo ano, na Sexta-feira Santa. Sempre no mesmo horário. Uma menina da catequese sonhou 3 vezes com o rapaz crucificado. E nas 3, ele não falava nada. Só olhava fixo, como se pedisse para ser lembrado. Ou libertado, vai saber. Em 2020, num desses anos em que a cidade inteira parou por causa da pandemia, o silêncio do morro ficou ainda mais pesado. E foi nessa época que algo me empurrou até quase lá em cima. Era madrugada. Eu não estava dormindo bem fazia dias. E naquela noite não consegui mais ficar deitado. Me vesti, saí de casa. Comecei a andar. E quando vi, já estava subindo aquela rua que leva até o portão. Era como se minhas pernas soubessem o caminho. Mas quando cheguei perto, o ar mudou. Ficou gelado. E não era só temperatura, era outra coisa. Um tipo de aviso. Eu parei. O tapume ainda estava lá.
mas tinha uma fresta. Alguém tinha mexido. A madeira estava quebrada num canto, como se alguém tivesse tentado entrar. Olhei por dentro. Vi o palco. As estruturas ainda estavam lá, mesmo abandonadas. E no meio havia uma corda, nova, amarrada. Não sei se alguém colocou ali de propósito, ou se aquilo apareceu sozinho. Mas aquela imagem me trouxe tudo de volta. A cruz, o corpo, a cena. E o que senti naquele momento foi uma mistura de culpa, medo e reverência. Como se eu estivesse invadindo um lugar sagrado, mas esquecido. E às vezes o que é esquecido começa a se revoltar por não ser lembrado do jeito certo. Voltei para casa e nunca mais cheguei perto. Hoje em dia, se você vier aqui durante o dia, vai achar que é só um morro comum. Tem criança brincando, cachorro latindo, música no fundo. Mas se ficar até a noite e prestar atenção no alto, pode ser que veja também. Não com os olhos, talvez, mas com aquela parte da gente que percebe o que os outros fingem que não existe. Todo mundo aqui tem uma desculpa pronta para não subir lá. Dizem que é perigoso, que é mato fechado, que tem cobra, que pode cair. Mas a verdade é outra. A verdade é que a fé que um dia habitou aquele palco se transformou em algo mais pesado. E o silêncio que ficou depois da morte é o tipo de silêncio que nunca termina. Só muda de forma. Tem gente que acha que aquilo foi um acidente. Outros juram que foi um aviso. Eu não sei e acho que nem quero saber. Só sei que desde 2017 ninguém mais teve coragem de interpretar Jesus por aqui. E talvez ninguém devesse mesmo. Meus avós sempre foram católicos daqueles bem tradicionais. Interior da Bahia, cidade pequena, missa aos domingos, novena no rádio. Esse tipo de rotina. Toda Semana Santa, desde que eu era pequeno, meus pais me deixavam lá com eles. Diziam que era bom para eu aprender a respeitar as tradições, para sair um pouco do ritmo da capital. Na época, eu tinha 14 anos. Já entendia muita coisa, mas também achava muita coisa estranha, principalmente naquela casa. Não pelos meus avós, mas por causa de um vizinho, o tal do seu Dirceu. Nunca entendi direito se ele era parente distante da minha avó ou só um conhecido da época antiga. Mas o fato é que ele morava na casa colada com a deles, separado só por um muro baixo de cimento, desses que dá para ver tudo do outro lado. Meu avô não falava muito dele, só dizia que o homem era fiel até demais. Mas eu percebia que quando tocavam no nome dele, o tom mudava. Na segunda-feira daquela Semana Santa, eu estava sentado na rede da varanda quando vi o seu Dirceu no quintal. Ele estava com o peito nu, ajoelhado no chão de terra batida, e se batia com umas tiras de couro. Eu gelei na hora. Era cedo ainda, umas 8 da manhã, e ele já estava suando. Fazia uns movimentos com a cabeça como se estivesse falando com alguém, mas não tinha ninguém ali. Parecia um ritual, só que real, cru. Não era encenação. Eu só levantei da rede e entrei. Fingi que nem vi. Perguntei depois para minha avó o que ele fazia. E ela respondeu sem nem olhar para mim. Penitência. Ele acredita que Deus vê o esforço. Na terça, foi pior. Eu acordei com uns cânticos baixinhos vindo do lado de lá. Uma melodia simples, repetitiva, e uma voz grossa, quase murmurando. Quando cheguei perto do muro, vi ele de novo ajoelhado, mas dessa vez com os braços abertos, preso a um tronco improvisado, como se fosse uma cruz feita com galhos secos. Tinha espinhos na testa dele. Era um tipo de coroa, mas mal feita, com espinho mesmo de arranhar pele. O rosto estava sujo de sangue seco e terra. Comecei a evitar passar ali perto. Qualquer ruído que viesse daquele quintal já me deixava com um nó no estômago. Meus avós agiam como se fosse tudo normal. Diziam que o povo de antigamente era mais devoto, que não era para eu julgar o que não entendia. Mas aquilo não parecia fé.
Parecia loucura disfarçada de devoção. Na quarta-feira à tarde, eu vi uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Estava voltando do mercado com a minha avó e vi o seu Dirceu no quintal com umas galinhas vivas, umas 3, presas por um barbante. Ele ajeitava umas madeirinhas no chão e aí eu percebi o que era: mini cruzes. Ele colocou uma galinha em cima de cada uma, abriu as asas delas e amarrou como se fosse um corpo humano. Amarrava com corda mesmo, sem matar, só imobilizando. As aves se debatiam, cacarejando baixo, e ele rezava, de olhos fechados, balançando o corpo para frente e para trás. Não consegui reagir, só fiquei ali, travado. Minha avó puxou meu braço e mandou eu andar. Não olhei para trás. Naquela noite, não dormi direito. Toda hora eu acordava com algum barulho vindo do quintal dele. Era madeira estalando, coisa sendo arrastada, passos, e em certo momento um gemido que parecia humano, mas mais rouco, mais profundo. Fiquei deitado, segurando o cobertor até em cima do pescoço, torcendo para amanhecer logo. Na quinta, acordei com uma sensação ruim, um vazio estranho. Quando desci para tomar café, notei que o Totó, o cachorro dos meus avós, não estava latindo. Ele era agitado, barulhento, estava sempre no quintal correndo atrás de borboleta, latindo para a galinha da vizinha. Mas naquele dia, silêncio. Perguntei para o meu avô onde ele estava. Ele respondeu seco: deve ter ido fuçar nas redondezas. Mas não era comum. Totó nunca saía do quintal sem companhia. Procurei por ele em volta da casa, chamei, fiz barulho com o prato de comida. Nada. Era como se tivesse evaporado. Nenhuma marca, nenhum latido à distância. Meus avós não pareciam preocupados. Diziam que o cachorro voltava logo. Na hora do almoço, tomei coragem e fui falar com o seu Dirceu. Eu estava tremendo, mas fui. Bati na porta lateral da casa dele, que dava direto para o quintal. Ele demorou para aparecer. Quando abriu, estava com uma camisa velha e molhada, os cabelos desgrenhados e uma expressão vazia. Não era raiva, nem cansaço. Era como se ele nem estivesse ali. Perguntei se tinha visto o Totó. Ele me olhou por alguns segundos longos demais e respondeu: às vezes, a fé exige o que o homem não entende. Aquela frase me cortou o ar. Fiquei ali parado, esperando ele dizer mais alguma coisa, explicar, negar. Mas ele só fechou a porta, devagar. Naquela tarde, comecei a sentir um peso no peito, um tipo de angústia que nunca tinha sentido antes. Fui até a delegacia da cidade sozinho e falei com o policial de plantão. Contei sobre o cachorro, sobre as galinhas, até sobre os gritos da noite anterior. Ele ouviu tudo, mas no fim disse só que ia dar uma passada por lá. Mas nada aconteceu. Nenhuma viatura foi. Nenhuma pergunta foi feita. Meus avós ficaram bravos quando souberam que fui até a polícia. Disseram que era coisa da minha cabeça, que era errado acusar alguém sem prova. Meu avô ficou especialmente irritado. Disse que o seu Dirceu era doente de fé, mas nunca faria mal a um cachorro. Na sexta-feira santa, fiquei em casa o dia todo. Sentia medo até de olhar pela janela, mas ouvi barulhos outra vez. Dessa vez mais fortes, mais longos. Arrastar de corrente, madeira batendo, um som grave, como pancadas contra a parede. Deitei cedo, coloquei o travesseiro sobre a cabeça e fingi dormir. No sábado, um cheiro estranho começou a se espalhar pelos fundos. Era doce e pesado. Eu conhecia aquele cheiro. Não dava para confundir. Era cheiro de animal morto. Mas ninguém parecia sentir. Ninguém comentou. Nem meus avós, nem os vizinhos. Era como se aquele cheiro só existisse para mim. Passei o resto dos dias trancado, contando as horas para ir embora. Domingo, meus pais chegaram. Quando entrei no carro com minha mala, não olhei para trás. Nunca mais voltei naquela cidade. Hoje, com 25 anos, morando em São Paulo, tento esquecer aquilo. Mas não dá. Volta e meia sonho com o quintal dele, com as galinhas amarradas com a cruz feita de galho seco, com o olhar vazio que ele me deu antes de fechar a porta. Nunca encontrei o Totó,
Nunca tive resposta, só aquela frase repetindo na minha cabeça, como se tivesse sido escrita a ferro. Às vezes, a fé exige o que o homem não entende. E sabe o que mais me revolta? É que talvez todo mundo ali soubesse. Talvez não com detalhes, mas soubessem o suficiente. E mesmo assim, preferiram não mexer. Fingiram que era só uma fé mais fervorosa. Só mais uma tradição antiga. Só mais um homem, doente de fé. Eu era só um adolescente e ainda carrego a culpa de não ter feito mais. Talvez ele tenha parado depois. Talvez não. Talvez hoje esteja em outra cidade, com outro muro baixo, outro quintal. E talvez outro garoto esteja vendo tudo e calado. Não é fácil falar disso. Sempre que tento, minha garganta trava. Já tentei escrever, já tentei contar para amigos, mas parece que quanto mais eu falo, menos as pessoas entendem. E talvez eu também não entenda tudo. Só sei o que vi, o que vivi e o que ficou. Naquele ano, eu e meu irmão decidimos fazer um jejum. Foi na Semana Santa, numa época em que a gente estava assistindo muitos vídeos religiosos na internet, uns conteúdos bem intensos. Uns caras falando de purificação, libertação, do corpo como templo, essas coisas. A gente já vinha com a cabeça meio mexida. Muito tempo em casa, pouco contato com os outros, muita influência de fora. E a fé, quando não tem equilíbrio, vira outra coisa. Meu irmão, o Rafael, é 2 anos mais velho que eu. Sempre foi mais intenso. Eu era o mais na minha, mais observador. Mas dessa vez, eu fui junto. A gente decidiu que ia fazer um jejum completo, total mesmo. Nada de comida, só água. E só até quarta, isso foi o combinado. 3 dias para limpar o corpo, como ele dizia. Na segunda-feira foi difícil, claro. Dor de cabeça, fraqueza, mas a gente ficou junto, orou bastante, escutou louvor. Na terça, ele já estava diferente, calado demais. Ficava deitado com o olho aberto, murmurando umas frases baixinho. Eu pensei que era oração, mas não entendi direito. No fim do dia, ele me pediu um caderno velho que estava na gaveta do escritório e uma caneta preta. Fiquei sem entender, mas levei. Ele passou a noite escrevendo e desenhando no quarto. Eu vi quando entrei para chamar ele para dormir. Tava com umas folhas cheias de símbolos, círculos, umas letras estranhas. Perguntei o que era aquilo. Ele respondeu só com uma frase: é para abrir espaço. Eu ri, tentando quebrar o clima, mas ele nem olhou na minha cara. Na quarta-feira, era para acabar o jejum. Eu acordei cedo, fiz um mingau leve, tentei chamar ele para comer. Ele não quis. Disse que ainda não estava pronto, que precisava esvaziar mais. Achei que era teimosia, e talvez fosse no começo. Mas à noite, eu vi ele sentado no chão do quarto, de frente para o espelho, com uma expressão vazia. Ele não piscava. Sussurrava como se estivesse respondendo alguém. Eu perguntei para quem ele estava falando. Ele disse: "Tá chegando, falta pouco." Eu me arrepiei. Não sei explicar, mas não era só a frase. Era o jeito, a voz, a postura. Era como se tivesse outra pessoa no lugar dele. Falei pra gente parar com aquilo, comer alguma coisa, dormir, voltar ao normal. Ele só sorriu, meio torto, e repetiu: "Você não entende, eu tô me preparando, tô limpando para deixar entrar." Depois disso, eu travei. Não consegui mais falar nada naquela hora. Fui pro meu quarto e fiquei deitado, mas não dormi. Passei a madrugada acordado, ouvindo uns passos de leve no corredor, uma madeira rangendo. Pensei que era ele andando. Até que lá pelas 4 da manhã, escutei a porta da frente batendo. Levantei num pulo. A casa estava escura e ele não estava mais. Saí correndo pela rua, chamando, olhando para os lados. Nada. A gente mora numa região mais afastada, perto de uma área de mata. E foi para lá que ele foi. Vi os rastros de pé descalço na terra úmida, mas não tive coragem de entrar. Não naquela hora.
Voltei, sentei no sofá e esperei amanhecer. Não conseguia pensar em polícia nem em chamar os outros. Estava em choque. Parecia que se eu dissesse em voz alta, ia confirmar que aquilo estava acontecendo de verdade. E eu ainda queria acreditar que era só um surto, uma coisa que ia passar. Quinta e sexta eu fiquei procurando. Entrei no mato, chamei, gritei, andei até perder as forças. Pedi ajuda de uns vizinhos mais próximos, mas ninguém tinha visto ele. Na sexta à noite, sentei no chão da sala, sem conseguir mais fingir que era normal. E pela primeira vez, pensei que meu irmão podia estar morto. No domingo de manhã, bem cedo, bateram no portão. Era um morador de uma chácara mais afastada. Disse que tinha encontrado um rapaz caído perto de um córrego, desidratado, com uns arranhões feios nas pernas e braços. Fui com ele até lá, e era o Rafael. Ele estava em pé, mas os olhos parecia que não estavam vendo direito. Estava sujo, magro, com o rosto queimado de sol. Falava baixo, umas palavras que eu não entendia. E o pior, algumas em latim. Eu reconheci porque ele repetia a mesma estrutura, as mesmas frases. Uma delas eu lembro até hoje, só que não vou repetir aqui, porque depois eu descobri o que ela significava. Levei ele direto para o hospital. Ficou internado uns dias. O diagnóstico foi psicose induzida por abstinência alimentar prolongada. Segundo os médicos, o corpo dele tinha entrado em colapso e isso afetou o cérebro. Disseram que era uma reação extrema, mas reversível. Com remédio e acompanhamento, ele melhoraria. E de fato ele melhorou. Voltou a comer, a dormir. Mas nunca mais foi o mesmo. E eu também não. Depois que ele voltou para casa, fui guardar umas coisas no quarto dele. Encontrei o caderno onde ele tinha desenhado. Aqueles símbolos, os círculos, os traços. Tudo ainda estava lá. Levei para uma professora de história antiga que eu conhecia da faculdade. Não falei que era do meu irmão. Falei que era um trabalho de arte. Ela olhou com calma e disse que aquilo ali lembrava uns desenhos de invocação de seitas europeias, tipo alquimia ou práticas religiosas antigas. Disse que algumas palavras pareciam trechos adaptados de rituais pré-cristãos. Aquilo me deu um gelo, porque o Rafael nunca teve contato com esse tipo de coisa, nunca leu sobre isso, nunca estudou nada parecido. Nosso negócio era outro. Ele nem gostava de história. A frase em latim que ele falava no mato. Depois eu fui pesquisar também. Era a parte de um texto usado em rituais de possessão, mas não em filmes, em registros históricos de grupos religiosos extremos da Idade Média. E de novo, como ele saberia isso? Até hoje, eu não consigo dar uma resposta certa. Os médicos dizem que foi só o jejum que o cérebro pregou uma peça, mas eu vi o jeito que ele olhava. Eu vi o que ele desenhou. Eu ouvi as palavras. E tem mais. Teve uma noite, meses depois, que eu acordei com sede. Fui até a cozinha pegar água. Quando passei pelo corredor, vi a porta do quarto dele entreaberta. Ele estava sentado no chão, de novo, na mesma posição daquele dia. E olhando para o espelho, eu não tive coragem de chamar. Fiquei parado uns segundos, até ele virar devagar e encarar a porta. Não falou nada. Só me olhou. E eu voltei para o meu quarto com o coração batendo no pescoço. Depois disso, a gente quase não conversa mais. Ele está vivendo a vida dele, tomando os remédios, fazendo terapia. Mas algo se quebrou. Ou talvez tenha entrado. E eu não sei se um dia vai sair. Eu nunca mais fiz jejum. Nunca mais assisti vídeos daqueles. Nunca mais brinquei com fé como se fosse exercício. E toda Semana Santa eu evito lembrar. Mas é impossível. Porque tem uma frase que ele disse no terceiro dia, antes de fugir, que ficou na minha cabeça até hoje. Quando o corpo se cala, a voz que sempre esteve fora encontra espaço. Na hora, não entendi. Agora, entendo menos ainda. Mas nunca esqueci. E acho que é isso que me assusta mais.
Essa história começa numa madrugada de Sexta-feira Santa. Era para ser só mais um plantão longo e silencioso no interior de Pernambuco. Cidade pequena, povo religioso, muita gente viajando para casa de família. Eu lembro que já passava das 2:30 da manhã e eu estava encostado na parede da base, tomando café requentado e esperando alguma ocorrência comum, se tivesse. Uma queda, uma dor no peito, alguma crise nervosa. Mas veio algo diferente. O telefone da base tocou. A central encaminhou direto para mim. Do outro lado, a voz de uma mulher. Ela chorava, ofegante, num tom que me travou por um segundo. Ela dizia que o marido estava pendurado no galinheiro. Repetia isso, pendurado no galinheiro. Pedi o endereço, anotei, tentei acalmá-la, mas ela só repetia a mesma coisa e chorava. Depois, silêncio. A ligação caiu. A gente saiu com a ambulância no mesmo minuto. Eu e o técnico que estava de plantão comigo. A cidade era pequena, o endereço era numa zona mais afastada, quase rural. Uma casa antiga, conhecida por alguns como a Chácara dos Mendonça. A estrada até lá era de barro, cheia de pedras, sem iluminação. Quando a gente chegou, o portão de madeira estava escorado com uma pedra. Empurramos, ele abriu com facilidade. Nenhum sinal de vida, nenhum som, nenhum cachorro. A casa parecia abandonada. Janelas fechadas, umidade nas paredes, mato alto, mas era aquele o número. O galinheiro ficava nos fundos, segundo o mapa que puxei no celular. Fomos direto para lá. A porta dos fundos da casa estava escancarada. Não trancada, escancarada. Como se alguém tivesse saído às pressas. O cheiro era estranho, misto de mofo com alguma coisa mais pesada. Um cheiro de lugar fechado demais, tempo demais. Chegando no galinheiro, encontramos o corpo. Um homem de meia idade, enforcado com um cabo de aço preso a uma viga do teto. Os olhos estavam abertos, a língua meio roxa, a calça suja de barro. Não tinha nada que a gente pudesse fazer. Morte por enforcamento. A rigidez já tinha começado. O técnico virou o rosto. Eu fiquei parado, tentando entender o que exatamente tinha acontecido ali. O lugar estava arrumado. Tinha ração no chão, uma vasilha com água e uma cadeira tombada ao lado. Alguém estava usando aquele espaço. Só que a casa, por fora, dizia o contrário. Chamamos a polícia, registramos tudo. Quando os militares chegaram, foram investigar a casa inteira. Nenhum sinal da mulher que ligou. Nenhuma bolsa, nenhuma peça de roupa, nada que sugerisse que alguém morava ali. Nada recente. O mais estranho é que os vizinhos começaram a sair e se aproximar da cerca, curiosos. Conversei com 2 deles. E foi aí que veio o primeiro nó na cabeça. Eles garantiram que aquela casa estava vazia fazia anos. 3 anos mais ou menos. Desde que os donos antigos morreram com poucos meses de diferença. Eram um casal de idosos, conhecidos na cidade. Mas depois disso, ninguém mais. Nem luz acesa a gente vê, disseram. A energia da casa, inclusive, estava cortada. A polícia vasculhou o lugar todo. Não acharam carteira, nem documento, nem nada que identificasse o homem. Nenhum vizinho o reconheceu. A mulher que ligou, ninguém sabia quem era. Voltamos para a base com a cabeça pesada. Entregamos nosso relatório e depois fui direto checar o registro da ligação. Queria ouvir de novo a voz da mulher, a respiração, tudo. Não tinha nada. No sistema, nenhuma ligação naquele horário, para aquele endereço. Nenhum registro sonoro, nenhum número salvo. Mas eu anotei o endereço. Eu atendi, eu ouvi. Fui conversar com o técnico. Ele também lembrava. Ele viu eu anotar. Não era loucura minha. Passaram-se dias, depois semanas. Fui perguntando aqui e ali, esperando que alguém aparecesse para reclamar de um desaparecimento. Nada. A identidade do homem demorou para sair. Quando saiu, o nome não batia com nenhum morador dali, nem com gente da região. Um nome comum, mas que não levava a lugar nenhum.
A mulher nunca apareceu. Nenhum parente. Nada. Eu continuei com isso na cabeça por muito tempo. E o que mais me assombra nem é a morte do homem, é a ligação. Aquela voz desesperada que implorava ajuda. Ela existiu. Eu ouvi. Só que, oficialmente, nunca aconteceu. Pedi meu desligamento poucas semanas depois. Hoje, dirijo caminhão. Não por trauma, nem por medo, mas por cansaço de carregar esse tipo de coisa e não poder fazer nada com a dúvida. Tem vezes que eu me pego tentando lembrar o tom da voz dela. Se era jovem, se era mais velha, se parecia conhecida. Mas minha memória falha de propósito. Como se não quisesse me deixar voltar para aquele lugar. E mesmo agora, contando isso, não sei se acredito em tudo que vi. Mas eu sei que ouvi. A mulher ligou. E o homem estava lá. Alguns meses depois, numa parada de estrada entre Petrolina e Juazeiro, encostei o caminhão para jantar. Enquanto comia, puxei papo com um senhor que se sentou na mesa ao lado. Taxista antigo, disse que já rodou quase o estado inteiro. Falei por alto que tinha trabalhado no SAMU. Ele soltou um comentário qualquer sobre quanto sofrimento a gente vê, e aí mencionou uma casa, meio por acaso. Disse que tinha deixado uma senhora ali certa vez, numa madrugada chuvosa. Ela insistia que precisava ver o marido. Na chácara dos Mendonça, ela dizia. Isso foi uns 2 anos antes da noite da ligação. O velho contou que deixou ela no portão e foi embora. Não viu ninguém sair depois. Só me disse isso. E foi embora também. Nunca mais vi. Na volta para o caminhão, eu fiquei parado com a mão na maçaneta. Fiquei pensando, se aquela mulher realmente existiu, se era ela na ligação, ou se aquilo tudo foi só uma sombra repetindo um pedido que ninguém atendeu no tempo certo. Nunca vou saber. E talvez seja melhor assim. Naquela sexta-feira santa, quando apaguei a última vela da igreja, eu já sabia que jamais pisaria ali de novo. Só não sabia ainda o porquê. Eu trabalhei por quase 5 anos numa paróquia pequena do interior de São Paulo. Era o tipo de cidade onde todo mundo sabe quem é quem, mas ninguém sabe de verdade o que acontece dentro das casas. Eu tinha 20 e poucos anos na época e fazia de tudo um pouco. Preparava as flores dos altares, arrumava as cadeiras, acendia as velas, limpava o chão da sacristia, cuidava do som e fechava a igreja à noite. Sempre fui muito religioso, até aquele ano. Isso aconteceu numa Semana Santa, Sexta-feira da Paixão. Era uma noite quente, abafada, mesmo com as portas da igreja escancaradas. Eu lembro que estava quase tudo apagado, só umas poucas velas acesas no altar. A última confissão do dia tinha acabado de começar e o padre estava no confessionário da direita. Eu sempre esperava do lado oposto, perto do altar lateral de São José. Ficar ali me dava visão do espaço todo e eu conseguia fechar as portas assim que a pessoa saísse. Mas aquela noite não terminou como as outras. O que aconteceu foi que eu ouvi. Não era para eu ter ouvido. O confessionário é de madeira grossa e o biombo no meio normalmente abafa qualquer som. Mas eu estava mais perto do que devia, organizando uns bancos que tinham sido tirados do lugar por causa da encenação da paixão. E o homem do outro lado, ele falava num tom muito baixo, mas não estava sussurrando. Parecia angustiado e ao mesmo tempo muito calmo. A primeira coisa que eu entendi foi ele dizendo algo tipo, foi por fé. E depois, ela tinha só 7 anos. Isso me travou. Eu fiquei parado, com a mão ainda apoiada num dos bancos. Só o que se ouvia na igreja era o barulho das velas derretendo. A voz dele tremia, mas não era medo. Era um tipo de remorso, sereno demais. Ele disse que tinha feito um sacrifício, que era parte de uma promessa antiga da família dele, que não era para ser com ela, mas foi com ela,
que ele sentiu culpa, mas também alívio, que ninguém nunca ia entender, que carregava aquilo fazia 10 anos e que agora a fé estava cumprida. Nesse momento eu dei um passo para trás, tentando fazer barulho, tentando sair dali para não ouvir mais nada. Mas o padre respondeu de imediato. A voz dele foi firme, só que baixa. Eu não entendi o que ele disse. O homem chorou, mas era um choro abafado, contido. E logo depois, silêncio. Ele saiu do confessionário com a cabeça abaixada. Passou reto por mim, como se nem tivesse me visto ali. Não era ninguém conhecido. A maioria das pessoas da cidade eu reconhecia pelo menos de vista. Ele não. Alto, magro, uma roupa escura, calça de brim e camisa de botão. O tipo de rosto que você esquece fácil, mas que naquele momento ficou grudado em mim. Depois que ele saiu, o padre também saiu do confessionário, me viu perto do altar e apenas disse que eu podia apagar tudo. A voz dele estava normal, mas o jeito como ele me olhou não estava. Eu terminei de trancar a igreja em silêncio. Fui para casa, mas não dormi direito aquela noite, nem nas seguintes. No domingo, depois da missa da manhã, eu criei coragem e fui até o padre. Perguntei se ele conhecia aquele homem. Ele demorou para responder. Depois só disse: "Você não devia ter escutado nada", e foi embora. Não tocou mais no assunto, nunca mais. Mas eu não consegui deixar para lá. Fiquei com aquilo na cabeça por semanas. Comecei a procurar por notícias antigas, mesmo sem saber exatamente o que buscar. E aí, encontrei uma menina desaparecida, Semana Santa, exatamente 10 anos antes, 7 anos de idade. Sumiu no caminho da escola. A família era de uma das vilas mais afastadas da cidade e diziam que o pai era muito religioso. A notícia falava em fé, em desespero, em luto, mas nunca acharam o corpo. Eu lembro que tremi quando li aquilo. A imagem dela, o nome, a data. Era como se tudo fizesse sentido e ao mesmo tempo não fizesse nenhum. Não fui até a polícia, não fui até a família, eu só me afastei. Um mês depois, pedi demissão da paróquia. Disse que era por motivos pessoais. O padre me olhou com calma, como se já soubesse. Me abençoou e disse que rezaria por mim. Me mudei pouco tempo depois. Outra cidade, outra vida. Mas aquela voz, aquele sussurro, nunca saiu da minha cabeça. Hoje, passados mais de 10 anos desde aquela noite, eu ainda acordo às vezes com aquela frase ecoando no fundo da mente. Foi por fé. Aquilo não era um simples desabafo. Era uma entrega tão crua, tão silenciosa, que se tornou mais assustadora do que qualquer coisa que eu já vi ou ouvi depois. Não sei se o que eu ouvi foi real. Não sei se era delírio de um homem perturbado. Mas o olhar do padre, a firmeza da voz dele, ao me dizer que eu não devia ter escutado, a matéria da menina desaparecida, tudo isso é real demais para ser coincidência. A igreja ainda existe. Já passei em frente quando voltei para visitar minha mãe. Tá igual. As portas, as velas, o altar de São José. Só que desde aquela noite eu nunca mais entrei e nunca mais fui o mesmo. Eu tinha 15 anos na época. Fazia uns 2 anos que eu não ia para a cidade da minha avó, no interior da Paraíba. Meus pais estavam passando por uma fase meio complicada e me mandaram para lá durante a Semana Santa, acho que como forma de me dar um tempo. Para mim, era só mais uma viagem, mas acabei voltando de lá sem conseguir explicar direito o que vi. E o pior, sem coragem de pisar lá de novo até hoje. A cidade é pequena, daquelas em que a igreja domina a praça principal, e tudo gira em torno do calendário religioso. A Semana Santa, então, é praticamente sagrada. As pessoas se preparam, se vestem de forma mais modesta, jejuam, fazem promessas, aquelas coisas que eu sempre vi com certo respeito, mas também com um distanciamento natural de quem cresceu na capital.
Na casa da minha avó, eu dormia num quartinho no fundo, com janela de madeira e um ventilador barulhento. Era uma casa antiga, com piso de cimento e cheiro de coisa guardada, mas me dava uma sensação de segurança que só agora percebo que vinha mais dela do que do lugar. Na quinta-feira da Paixão, faltou energia no começo da noite. Não era raro isso acontecer por lá, principalmente em épocas de chuva. Minha avó acendeu 2 velas e colocou uma em cima da mesa e outra na pia. Eu lembro de estar sentado na cadeira de balanço dela, ouvindo o som dos grilos e sentindo aquele silêncio diferente, o tipo de silêncio que só lugar pequeno tem. E aí ela disse que ia dormir cedo, que o dia seguinte seria de muita oração e que eu ficasse dentro de casa, só que eu estava com sede e a água do filtro estava quente. Ela não tinha geladeira a gás e tudo o que eu queria era uma garrafinha de água gelada. A venda do outro lado da praça às vezes ficava aberta até mais tarde. Peguei uma lanterna pequena, dessas que piscam de vez em quando, e saí. A praça estava escura, só iluminada por algumas velas acesas dentro das casas. A lua ajudava um pouco, mas a sensação era de um breu antigo, como se o tempo tivesse voltado umas décadas. A venda estava aberta sim, com 2 senhores sentados na calçada, falando baixo. Comprei a água e comecei a voltar devagar, tentando aproveitar o frescor da noite. Mas logo algo me fez parar. Eu ouvi um barulho que não sabia identificar direito no começo. Era um som de passos, muitos, mas não de gente conversando, nem carro, nem música. Só o som de pés tocando o chão de terra batida. Vinha da estrada que contorna a parte de trás da cidade, perto do morro, onde, segundo minha avó, já tinham feito encenações da Paixão de Cristo há muito tempo. Olhei naquela direção e vi uma procissão. Um grupo grande de pessoas caminhando lentamente, todas de branco. Algumas tinham os rostos cobertos com véus finos, outras carregavam o que pareciam ser velas apagadas ou flores. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Não tinha canto, não tinha reza, não tinha murmúrio. Nada. Apenas aquele som ritmado de passos que agora parecia mais forte do que qualquer coisa. Fiquei parado, colado na parede da venda. Eles não pareciam me ver, ou, se viram, ignoraram completamente. A procissão seguiu pela estrada em linha reta, sem pressa e sem presságio. E mesmo com todo aquele branco, a cena tinha alguma coisa pesada. Não sei explicar. Não era medo de fantasma, dessas coisas que a gente vê em filme. Era como se estivesse presenciando algo que não era para eu estar vendo. Como se estivesse vendo algo antigo demais, deslocado demais do presente. Quando eles passaram completamente, fui para casa quase correndo, tentando fingir que nada tinha acontecido. Mas claro que não consegui dormir. Fiquei deitado, ouvindo o som do vento lá fora e tentando entender. No dia seguinte, durante o café, comentei com minha avó. Perguntei se tinha tido alguma procissão durante a madrugada, talvez alguma encenação. Ela parou de mexer no café. Me olhou com um ar diferente, não de susto, nem de raiva, mas como quem ouve uma coisa que já esperava um dia escutar. Disse que, oficialmente, não tinha nada marcado para aquele horário. Que a última procissão do dia anterior tinha sido por volta das 7 da noite. Que depois disso, todo mundo volta para casa, reza em silêncio e descansa. Semana Santa lá ainda é levada a sério. E então, ela me contou uma história. Na década de 90, houve uma encenação da Paixão que terminou em tragédia. Era feita ao ar livre, numa parte da estrada onde passa um córrego. Choveu demais naquele dia. Muita gente achou que ia dar tempo. Outros insistiram em continuar. No meio da encenação, uma parte do barranco desceu, levando uma multidão com ele. Muitos foram arrastados pela água. Alguns ficaram presos na lama. Morreram dezenas de pessoas, principalmente mulheres e crianças. Depois disso, o lugar foi evitado.
Ninguém mais fez encenação por lá. Era como se a cidade tivesse feito um acordo silencioso de nunca mais mexer com aquilo. Mas, segundo ela, às vezes as pessoas ainda viam. Gente caminhando de branco, silenciosa, sempre no mesmo trecho, sempre na madrugada. Ela disse isso sem tom de susto, como se fosse parte da história da cidade, do que se aprende crescendo ali. E foi aí que entendi o olhar dela. Não era surpresa, era só mais uma confirmação, mais um relato para juntar aos outros. Eu não vi ninguém conhecido naquela procissão, não vi rostos, não vi sinal de dor, só o movimento, só o silêncio. Mas nunca mais consegui pensar em procissões com a mesma naturalidade. Nunca mais voltei a pisar naquela estrada, nem na cidade da minha avó. Às vezes, quando lembro, fico tentando pensar se vi mesmo, se minha cabeça inventou alguma coisa por causa do breu, do silêncio, da sugestão. Mas não acho que tenha sido isso, porque aquele silêncio, aquele tipo de silêncio, não é o tipo que a gente esquece, nem inventa. E o mais estranho é que, quando tentei contar isso para um amigo anos depois, ele perguntou se tinha certeza de que viu uma procissão. Porque, segundo ele, gente que desapareceu naquela noite nunca foi encontrada. Alguns dizem que ainda andam pela estrada, procurando o caminho de volta. Outros acham que é só a cidade tentando manter viva uma dor que nunca curou. Eu só sei o que vi. E sei que nunca mais consegui ouvir passos numa estrada de terra sem lembrar daquele som. A cidade da minha avó ainda existe. A praça continua igual. A venda ainda funciona. Mas toda vez que penso em voltar, algo me segura. Não é medo de encontrar os mesmos rostos. É medo de não encontrar. E mesmo assim, ouvir os passos, do mesmo jeito. Se você ouviu até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu comentário contando o que achou. Você já viveu algo parecido? Já ouviu falar de procissões assim? A gente lê tudo. Nunca fui muito de falar. Sempre preferi estrada vazia a conversa fiada em rodinha de posto. Mas tem coisa que fica guardada tanto tempo dentro da gente que começa a pesar. Não é nem pelo que os outros vão pensar. É porque tem hora que o corpo cansa de carregar sozinho. Isso aconteceu numa madrugada de sábado, na Semana Santa. Ano retrasado. Ou retrasado do retrasado. Já nem lembro com precisão. Lembro do cheiro do ar, do tipo de frio, da cor do céu. Mas a data certinha, não me importa mais. Estava vindo do interior de Minas, levando uma carga de madeira tratada, coisa leve, tranquila. Estrada que conheço de olho fechado porque fiz esse trecho por uns 20 anos. De Lavras até perto de Barbacena. Sempre passava por ali depois das 11 da noite, que era quando o fluxo caía e eu podia manter a marcha constante. Gosto desse horário. Silêncio, temperatura boa, ninguém apressando. Só eu, o caminhão e o pensamento rodando junto. Aquela noite, eu estava estranhamente alerta. Não com medo, mas com uma tensão no ar. Sabe quando você sente que tem alguma coisa se arrastando atrás do tempo, mesmo sem barulho nenhum? Foi desse jeito. Passei por umas curvas mais fechadas, estrada lisa. E foi depois da segunda ponte que vi. Tinha um homem parado no acostamento. Primeiro, pensei que era algum trabalhador da região. Alguém que perdeu o ônibus, sei lá. Ele estava de camisa branca, daquelas sociais mesmo, manga longa, calça preta bem passada. Tinha uma postura ereta demais. Um jeito parado, que não combina com quem espera nada. A posição dele me deu um frio. Parecia que ele sabia que eu ia parar. E eu parei. Abaixei o vidro do lado do passageiro e perguntei para onde ele ia. Ele falou o nome de uma cidade pequena, a uns 20 minutos dali. Voz baixa, mas limpa. Entrou no caminhão sem demora, como se já tivesse feito aquilo antes. Só assentiu com a cabeça e fechou a porta devagar.
Eu estranhei que ele estava sem mala, sem mochila, sem nada nas mãos. Mas também não quis perguntar. Vai que era morador por ali e só precisava dar um pulo rápido em casa. No começo, silêncio. Ele olhava para frente, quieto. Só as mãos estavam inquietas. Cruzava os dedos, depois descruzava. Esfregava a palma na calça. Depois de uns minutos, ele começou a sussurrar. Era uma reza, bem baixinha. Eu não entendi logo de cara, mas reconheci algumas palavras. Parecia uma Ave Maria, mas do avesso. Como se estivesse sendo lida do fim para o começo. E o jeito que ele recitava, sem emoção, reto como quem lê um texto técnico. Isso me arrepiou até o último fio de cabelo. Não era uma oração pedindo nada. Parecia uma oração que devolvia. Não perguntei o que ele estava falando. A garganta travou. Eu só continuei dirigindo, fingindo que não estava ouvindo. Mas o som não parava. Era insistente. Não era alto, mas ocupava espaço. Foi aí que fiz algo que nunca costumo fazer à noite. Olhei o retrovisor interno. Ele não estava mais ali. Não ouvi porta abrir. Não vi movimento. Nada. O banco do carona estava vazio. E eu juro por tudo que é mais sério na minha vida. O cheiro dele ainda estava ali. A presença, o peso, tudo. Menos ele. Pisei no freio, parei no canto, desci e abri a porta do lado de lá com tudo. Nada. Nem sinal de pegada no barranco, nem mato amassado. Só eu e o breu. Fiquei parado por alguns segundos, escutando o próprio sangue. Estava dentro da minha cabeça, pulsando. Não sabia se entrava no caminhão de novo ou se deixava ele lá e voltava a pé. Mas voltar a pé, naquele trecho, é pior. Não tem iluminação, não tem moradia perto. Não tem nem sinal de celular. Subi de volta e fui até o primeiro posto, uns 15 minutos à frente. Quando estacionei, minhas pernas estavam trêmulas. Fui tomar um café. O atendente do balcão percebeu que eu estava pálido. Perguntou se estava tudo bem. Eu não queria contar, mas acabei soltando. Que tinha dado carona para um homem de camisa branca, calça social, e que ele sumiu dentro da cabine. Não riu, não fez piada. Ele só foi até uma parede atrás do balcão e puxou um papel dobrado, grampeado com fita. Era uma folha meio amarelada. Tinha uma foto impressa em preto e branco, com resolução ruim, mas era ele. O mesmo rosto, o mesmo cabelo penteado para trás, a mesma postura ereta. O rapaz do posto falou que aquele homem se foi, que ele se foi naquele mesmo trecho, na Semana Santa de 2010. Era da cidade onde eu peguei a carga. Sumiu por uns dias antes de acharem ele perto de um eucaliptal. Disseram que ele usava sempre a mesma roupa, camisa branca e calça escura. Trabalhava num cartório, algo assim. Era conhecido por ser calado demais, mas bom de serviço. Ninguém nunca entendeu o motivo, nem carta, nem explicação. E dizem que desde então, volta e meia aparece. Mas só para quem está sozinho. Depois daquele dia, nunca mais passei por lá sem alguém do lado. E mesmo assim, evito. Se não tem outro trajeto, eu jogo a carga para outro colega. Disfarço, digo que é problema na coluna, que o caminhão precisa de manutenção. Qualquer desculpa vale, porque aquela presença não era só susto, era peso. Um peso que não saiu nem depois do banho, nem depois da oração, nem depois de apagar a luz. Até hoje, às vezes, quando o motor está ronronando e a estrada está vazia demais, eu escuto um sussurro. Não entendo o que diz, mas reconheço o tom. Não conto isso para qualquer um, mas agora que estou aposentado, talvez seja a hora de ir soltando devagar. Tenho outros relatos guardados, alguns parecidos, outros piores. Só não tive coragem ainda. Mas esse da reza foi o primeiro que me fez repensar tudo, até o silêncio da estrada. E tem uma última coisa que eu nunca falei para ninguém. Na semana seguinte, quando fui limpar o caminhão por dentro, achei uma coisa no tapete do lado do carona. Um botão branco, de camisa social, ainda preso num fiapo de linha. Não era meu. Nunca usei camisa assim. Guardei numa caixinha.
Tá até hoje na última gaveta da estante, junto com um escapulário e uma carta da minha mãe. Tem coisa que a gente não explica, só guarda e respeita.